Nesse vídeo eu mostro para você quais são os 10 jogadores que o técnico Carlo Ancelotti não convocou, não colocou para jogar na seleção brasileira ainda, mas que podem correr por fora, por diversos motivos, e aparecer na lista final da Copa do Mundo. Você sabe quem são eles? Sabe de quem eu estou falando? Então, vem comigo nesse vídeo, você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, o espaço para quem é apaixonado, não só pela seleção brasileira, mas por Copa do Mundo, por todo esse universo mágico e encantador das seleções nacionais. Certo? Então peço o seu like, peço a sua inscrição, estamos aumentando aqui cada vez mais o número de inscritos, a galera está chegando, comentando, a gente batendo esse papo gostoso aqui nos vídeos, trocando ideias, opiniões, e quero muito que você faça parte aqui também dessa família, certo? Então se inscreva aí no canal e receba não só esse, como todos os outros conteúdos, tem muito conteúdo de Copa do Mundo aqui já no canal. Vamos lá então, o primeiro jogador da lista, dos não convocados por Ancelotti nas 4 listas que ele fez, não poderia ser outro, o mais midiático, polêmico de todos, que é Neymar Júnior. Neymar, que é o maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 79 gols, 3 Copas do Mundo jogadas, as 3 sendo grande protagonista da seleção, 8 gols e 4 assistências em 13 jogos, campeão da Copa das Confederações em 2013, liderou o time ao título da Olimpíada de 16, Então é um jogador que tem muita história na seleção brasileira, mas que desde a Copa de 22, desde a eliminação do Brasil para a Croácia, ele vem sofrendo muito com lesões. Ele se transferiu para o Al Hilal da Arábia Saudita, não conseguiu jogar direito, sofreu muito com lesões, cirurgias, jogou pouquíssimos jogos, e o clube saudita reclamou dele, da recuperação, disse que ele foi para o Cruzeiro que ele organizou, que ele não tomou os cuidados devidos para se recuperar da cirurgia, E é fato que desde 2017 o número de jogos do Neymar é sempre menos da metade do que o clube dele teria para jogar na temporada, Então, o Neymar não consegue estar saudável. No Santos, em 2025, ele tentou jogar o máximo que deu, Tentou sequências de jogos, aí jogou um pouco, lesionava, Foram 11 gols e 4 assistências ao longo de todo o ano, E aqui a questão do Neymar é o seguinte, o Neymar hoje, ele já não tem a mesma intensidade que ele já teve na época que ele era considerado um dos melhores jogadores do mundo, há 8, 10 anos atrás. Ele, sendo convocado, ele aceitaria o banco de reservas? A imprensa, a torcida aceitaria ele no banco de reservas, o Brasil perdendo, empatando, jogando mal, e o Neymar no banco? Por outro lado, o Neymar tiraria a pressão dos mais jovens? Porque estando o Neymar lá, todas as atenções da mídia, nos treinos, tudo nele, Tiraria a pressão dos jogadores mais jovens para eles jogarem mais tranquilos, Tem aquela história que o Cafu sempre fala, que na Copa do Mundo você precisa ter alguém para você jogar por esse alguém, talvez o Neymar seja esse alguém. Eu vejo o Neymar como um falso 9. Na minha opinião, ele disputaria a posição com o João Pedro ou o Matheus Cunha, nessas 2 vagas de falso 9 que o Ancelotti deve levar. Porque o Brasil tem 2 esquemas, e é até legal porque a gente vai falar dos outros 9 aqui da lista, já entendeu o esquema de jogo, Tem o esquema com 2 volantes e 4 jogadores na frente que se movimentam muito, E aí a troca de posição, não ia ser muito a do Neymar fazer o que o Rodrigo fez nesses amistosos nesse sistema, E o outro sistema é com o Paquetá entrando no lugar do Rodrigo ou Rafinha e fazendo um trio de meio campo com mais pegada. E isso também o Neymar não faria. Então o Neymar é um jogador que você teria que ter a compensação sem bola, porque ele marcaria pouco. Então ele teria que ser um falso 9, Você acha que vale a pena? Vale a pena deixar João Pedro ou Matheus Cunha de fora para levar o Neymar? Vale a pena ter o Neymar na Copa do Mundo? Ou é uma decisão que você tem que ter na última hora? Eu acho que o Ancelotti, como se trata do Neymar, no caso do Neymar, não é um jogador que precisa de tanto teste, eu acho que ele vai aguardar até a última hora para tomar essa decisão, se leva ou se não leva. Até porque a gente não pode esquecer que lesões podem acontecer, Então, um jogador que você está contando com ele pode se machucar, ficar fora, você tem que chamar outro. Então, descartar jogador é algo muito complicado quando o assunto é Copa do Mundo. Vamos para o segundo nome dessa lista, que é o do Endrick.
O Endrick, ele perdeu muito espaço com a chegada do Xabi Alonso no Real Madrid, né? Porque com o Ancelotti ele jogava muito nas Copas, entrava no segundo tempo, estava se destacando. E o Endrick é um caso muito curioso, né? Porque ele estreia na seleção brasileira brilhando. Ele estreia com 17 anos, faz gol da vitória contra a Inglaterra em Wembley, depois faz gol que ajudou a seleção brasileira a empatar contra a Espanha, na Espanha, e de repente o Dorival Júnior para de utilizá-lo. Ele faz o gol da vitória contra o México antes da Copa América, e na Copa América o Dorival Júnior não usa o Endrick na primeira fase e vai utilizá-lo apenas no mata-mata contra o Uruguai. Então é um caso muito curioso, né? No Real Madrid, apenas 3 jogos nesses primeiros 6 meses de temporada, 99 minutos em campo apenas, muito pouco, né? Nenhum gol, nenhuma assistência, porque é muito pouco tempo. O Endrick agora foi emprestado para o Lyon da França. E o técnico Paulo Fonseca pediu, é um time que tem carência na posição, então ele deve ser titular. São 13 jogos que o Lyon tem, do comecinho de janeiro até a data FIFA de março. Então vamos ver o que o Endrick consegue apresentar. Ele vai ter que correr contra o tempo para chamar a atenção do Ancelotti. Aqui eu já acho que a disputa é com o Richarlison, né? O centroavante mais goleador. Richarlison, o Igor Jesus, né? Talvez o Vitor Roque. Não sei quem que o Ancelotti vai levar, né? A tendência é que ele leve 2 falsos 9, que é a função que ele vai jogar, e um centroavante. O terceiro nome da lista é menos conhecido da torcida brasileira, né? Trata-se de Igor Thiago, 24 anos, 1,91 m de altura, que é simplesmente o artilheiro brasileiro na temporada europeia 25-26, né? Com 12 gols em 19 jogos. Ele é vice-artilheiro da Premier League, atrás apenas de Haaland, e ele se destaca por bater muito bem pênalti, né? Então isso pode ser até um diferencial para ele, né? O Ancelotti não falou que quer levar um goleiro pegador de pênalti. De repente, na dúvida ali entre ele e outro jogador, vendo que ele bate tão bem pênalti, né? Ele já fez vários gols assim nessa temporada da Premier League, pode ser um diferencial, bate com aquela passada desacelerada que é uma moda atual, né? A imprensa inglesa coloca ele como um nome para a seleção brasileira, né? Não entende ele não ter sido convocado até agora. Ele foi eleito jogador de novembro na Premier League. É um cara que se destacou na temporada 23-24 no Bruges, marcando 29 gols. Tinha marcado 21 gols na temporada anterior pelo Ludogorets. E agora na Premier League está vivendo o seu grande momento. O jogador que foi revelado pelo Cruzeiro, né? O jogador que tem arranque, que é alto, é forte. Vamos ver se ele vai ser testado, né? Acho que ele disputa essa vaga com o Endrick, com o Richarlison, com o Igor Jesus, né? Talvez o Ancelotti o teste nos jogos contra a França e Croácia. Quarto nome dessa lista, agora a gente vem para o futebol brasileiro, né? Pedro, esse já é um nome que é muito mais bem aceito, né? Jogador de 28 anos, 1,86 m, foi convocado para a Copa de 2022, esteve em campo no jogo contra a Croácia, né? Marcou em 2025 15 gols e 7 assistências em 39 jogos, e vem de números muito bons de temporadas anteriores nesse ciclo, né? 30 gols marcados em 2024, 31 gols marcados em 2023, né? Uma coisa que dificulta um pouco para o Pedro é que ele tem dificuldade de ser titular do Flamengo, porque o Felipe Luiz ele busca jogadores que pressionem ali no ataque, jogadores mais móveis, né? E o Pedro tem uma característica mais, apesar dele sair da área, gerar jogo, mais centralizado, né? Um jogador com menos velocidade que outros. E teve a questão também, não sei o quanto que isso pode contar, do Felipe Luiz ter reclamado, né, durante esse ano, de que resultados dos exames físicos dele estavam em último lugar no grupo. E também a disputa por essa vaga aí de centroavante. O Brasil tem muitos nomes, né? Qual centroavante você convocaria para a Copa? Richarlison, Igor Jesus, Pedro, Endrick, Igor Thiago, outro nome? Quem que você queria que fosse o 9, o centroavante da seleção brasileira na Copa do Mundo? Bom, o quinto nome a gente segue no futebol brasileiro. Matheus Pereira chama a atenção, né? Foram 7 gols e 9 assistências no Cruzeiro em 2025, em 51 jogos, né? O Matheus foi convocado em 2024 pelo Dorival Júnior no lugar do Paquetá, que foi cortado por uma lesão na data FIFA de outubro. Ele chegou a jogar alguns minutos contra o Peru.
É essa questão. Talvez para a lista de 26 ele não consiga entrar, mas se, por exemplo, o Paquetá não estiver disponível, talvez ele seja um nome aí que possa pintar nessa lista. O sexto nome da lista vem do Manchester City, Savinho, um jogador que até de forma impressionante não foi convocado pelo Ancelotti nenhuma vez, né? Um jogador que joga lá com o Guardiola no Manchester City, que vinha sido convocado com muita regularidade pelos técnicos anteriores, né? Especialmente pelo Dorival Júnior. Nessa temporada foram 22 jogos já, 2 gols e 2 assistências pelo City. Pela seleção foram 13 jogos no total, 1 gol e 2 assistências. E aqui eu vejo que é isso que pode faltar para o Savinho, sabe? Gol, participação em gol, porque os jogadores que estão sendo convocados para o lado direito são jogadores que fazem gol, né? Como principalmente o Estevão e também o Luiz Henrique, que é um jogador que finaliza muito bem, fez gol da vitória importante já para a seleção brasileira na eliminatória. Então, eu acho que talvez o Savinho, que tenha um drible curto muito bom, acho para desarmar a defesa muito fechado, mas a falta de gol acaba atrapalhando ele. E o Savinho eu acho muito difícil que ele seja testado, né? Não foi até agora. Acho que agora ficou tarde para ele, mas tudo pode acontecer. Sétimo nome na lista é o único, aqui é a exceção que eu coloco. O Ederson foi chamado apenas uma vez na lista de junho, que não foi nem o Ancelotti que fez, né? Foi meio que a comissão técnica que fez aquela lista, porque ele tinha acabado de chegar. Ele não entrou e ele não foi mais chamado. Ele teve uma lesão antes da data FIFA de setembro, mas para outubro e novembro ele estaria disponível. E é engraçado isso, porque o Ederson, ele estava na mira do Real Madrid. Ele chama muita atenção da imprensa. Na Champions League ele foi já muito elogiado nessa temporada, né? Ele tem 20 bolas recuperadas nas 6 rodadas de Champions. Os times da Premier League já teve notícia de Liverpool, de Manchester United querendo ele. E é um jogador que tem essa passada larga no meio campo, é longilíneo, ele pisa bem na área, chuta de fora da área, ele desarma muito. Então é um jogador que, para uma posição que o Brasil tem carência, né? O Brasil tem Casemiro e Bruno Guimarães que fazem uma boa dupla de titulares, mas falta profundidade, né? Se você for ver, ele está levando muito o Andrei Santos, que é um jogador muito menos pronto. Pode até ter mais potencial no futuro, mas é um jogador muito menos pronto que o Ederson, que vem jogando há muito tempo muito bem na Atalanta. Então é uma surpresa o Ancelotti não levar o Ederson. Vamos ver se na próxima lista ele vai dar uma chance. Por exemplo, ele levou o Fabinho, que é um jogador que já está na descendente da carreira, né? Está jogando na Arábia Saudita, já não está mais no mesmo nível. E o Ederson não foi chamado. É muito estranha essa não convocação, né? Se a do Savinho se explica, a do Ederson eu não consigo encontrar explicação. Vamos para o oitavo nome da nossa lista, que é ele, Thiago Silva, o monstro. Thiago Silva vai chegar na Copa com 41 anos de idade, né? E ele se transferiu agora para o Porto. Ele volta para o futebol europeu, né? Com toda a vitalidade que ele tem, ajudou o Fluminense a chegar na semifinal da Copa do Mundo de Clubes e volta para o Porto muito por uma questão da família, né? O filho dele joga na base da seleção inglesa, então ele quer ficar perto da família, então foi para Portugal, vai jogar no líder do campeonato português, né? Ele disputou 46 jogos em 2025. O último jogo dele pela seleção brasileira foi Brasil e Croácia na Copa de 2022. É um cara que foi campeão da Copa América, da Copa das Confederações, jogou 3 Copas do Mundo, né? É um cara que é respeitado mundialmente, né? E aí é aquela história, né? O Militão, pelo jeito, vai ser usado de lateral direito. Então, pode abrir uma vaga aí para reserva do Marquinhos na zaga, e ele pode disputar essa vaga. Por enquanto, quem está sendo chamado é o Fabrício Bruno. Mas essa disputa, o Thiago Silva pode entrar, é um cara que se posiciona muito bem, né? Isso ajuda muito para um sistema defensivo, um cara que tem um posicionamento muito acima da média. O nono nome dessa lista segue nessa posição de zagueiro, que é o Bremer, zagueiro da Juventus. É outro cara que o Ancelotti queria levar para o Real Madrid nas janelas anteriores, acabou não levando, né?
O Bremer tem 28 anos, já foi convocado para a seleção brasileira por conta dos zagueiros que a seleção tem, né? Marquinhos, Militão. Ele não teve tanta oportunidade de ser titular, mas ele é frequentemente convocado, foi convocado para a Copa do Mundo de 2022 também. O Bremer ele se lesionou, problema no menisco do joelho esquerdo, dia 29 de setembro, e voltou a campo dia 14 de dezembro. E já está jogando, titular da Juventus, já reassumiu o posto, então tem tempo para ele estar bem fisicamente, né? E o Bremer é um cara que ele joga no sistema de 3 zagueiros, joga centralizado. Então, como vai ter o Militão de lateral, quando o Brasil fizer aquela saída de 3, né? Sobe o lateral esquerdo, fica ali 3 jogadores atrás, ele faz bem essa função de centralizado. E o Bremer é um cara que ele já fez muitas vezes as 3 funções da defesa, lado direito, meio e lado esquerdo. Então, é um cara que é bom no combate, corpo a corpo, muito bom pelo alto. Então, assim, eu acho que o Bremer é talvez um dos nomes mais fortes dessa lista que ia ser convocado. E fechando essa lista, o número 10 é o lateral direito Ian Couto, do Borussia Dortmund, né, que não recebeu sequer nenhuma chance do Carlo Ancelotti, 23 anos, ele jogou 20 partidas na temporada, né? E nos últimos 10 jogos com o Borussia Dortmund ele foi titular de 4, né? Ele disputa a posição com o Ryerson, que é o lateral direito da Noruega. Na temporada, 2 gols e 2 assistências. O que pesa contra aqui é que o Borussia joga com 3 zagueiros, né? Então o Ian Couto é um lateral ofensivo. O Ancelotti, ele quer um lateral direito talvez mais defensivo, talvez ele leve para o banco de reservas um mais ofensivo, mas o Wesley talvez esteja na frente, porque o Wesley é um cara mais de passagem de corredor, né? E o Ian Couto é aquele cara que corta mais para dentro. E os pontas do Brasil, que vão jogar pelo lado direito, já tem essa característica, né? Como o Estevão, como o Luiz Henrique. Então, talvez por característica, o Ian Couto tenha ficado para trás nessa disputa. É isso, gente. Então, esses são os 10 nomes que eu citei aqui que estão lutando por essa vaga na Copa. Tem mais gente que você acha que pode estar nessa briga, que pode aparecer como surpresa? Quais desses 10 você levaria para a Copa, ou pelo menos testaria nos amistosos de março? Quero saber a sua opinião, então escreva aí nos comentários. Estou no aguardo para lê-los e acompanhe aqui os vídeos do canal. Tem muito vídeo de Copa do Mundo para você assistir. Tem simulação de Copa do Mundo, tem análise de todos os grupos, tem análise da tabela, tem regulamento da Copa do Mundo, tem muita coisa de Copa para você ir se informando e ir esquentando os tamborins para o principal evento esportivo do planeta em 2026. Um grande abraço e um excelente 2026 para todo mundo.